pintar as paredes com um tom diferente, instalar quadro ou trocar as capas de almofada são mudanças simples, mas que fazem toda a diferença no visual e no astral da casa. Acesse telhanorte.com.br e confira como deixar o seu cantinho ainda mais bonito. Usando o cupom AMARMATERNIDADE, você ganha 10% de desconto nas compras online. Te amo além da vida. Estou destruída. Mesmo que houvessem idas e vindas, foram 6 anos de histórias de amor. Logo agora que estava tudo certo, nossa casa, nossas coisas, construindo tudo. O plano de ter mais um filho quando a Maitê fizesse 5 anos. Nossos planos todos por água abaixo. Nossos segredos, nossas brincadeiras. No Amar de hoje vamos conversar com a Tami Serazuolo. Ela era casada com seu marido Luigi, que foi morto aos 26 anos com um tiro na cabeça após uma tentativa de assalto no Guarujá. Tami ficou viúva aos 31 anos e precisou cuidar da pequena Maitê, de 3 anos, fruto do relacionamento do casal, sozinha, após todo esse terrível episódio. Hoje ela vai contar como eles estão e todos os detalhes da história. Tami, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até aqui. Sei que você não mora em São Paulo. Eu fiquei super mexida com a tua história quando eu li. Inacreditável, né? Tudo sopro a vida, né? Como é que você e o Luigi, seu marido, se conheceram? Sempre saí aqui para São Paulo e eu vim numa balada. E aí eu cheguei lá e eu percebi que ele ficava me olhando. E quando ele passou, uma amiga estava comigo e falou assim: "Ah, quer conversar com a minha amiga?" Aí ele já veio todo empolgado, achando que eu já ia beijar ele. Eu falei: "Calma." Comecei a conversar e eu ia para a Austrália fazer intercâmbio na época. E aí eu acabei que fiquei com ele e ele falou: "Ah, gostei de você." Daí eu falei: "Ah, mas pra mim não dá porque eu vou embora, eu vou pra Austrália." Daí ele falou: "Ah, eu vou com você." Eu levei isso numa brincadeira, acho que até ele na hora, né, falou por falar. E acabou que a gente começou a ficar e aí ele quis namorar e eu falei que não dava por causa disso. E aí ele falou: "Não, eu vou de verdade." Você ia estudar o quê? Eu fui fazer inglês só. E aí foi rolando, vocês estavam super apaixonadas e afinal ele decidiu te acompanhar nessa aventura para vocês não se separarem. Como é que foi essa história, essa viagem? Eu fui com uma amiga, né, que a gente já tinha fechado o intercâmbio juntas. Eu fiquei lá uns 6 meses, mais ou menos, e aí ele vendeu tudo aqui, o carro, comprou passagem, fechou com a escola lá, tudo. Tirando o visto, ele já chegou lá, a gente já chegou morando junto, porque como um país diferente, ele não falava inglês, eu falava um pouco ainda, porque fazia muito pouco tempo que eu tava lá, e a gente sempre morou junto praticamente, namorou mesmo muito pouco. E nessa época vocês falavam em ter filhos, construir uma família? Ele sempre falava que queria ter filho, né? Mas não falava assim: "Ah, eu quero ter um filho agora." Mas ele sempre foi uma pessoa muito família. Ele gostava de estar com os pais, os tios, os avós. Uma festa para ele era sempre a família reunida. Ele gostava também de estar com os amigos, mas a preferência dele era sempre a família. E vocês já falavam em ficar juntos direto e casar? Sim, Tá. sim. E aí vocês voltaram para o Brasil. Quanto tempo durou a viagem de vocês? Eu fiquei lá 1 ano. E ele também? Ele ficou 6 meses, né? E eu tava renovando até meu visto, ele que quis voltar por causa da família, da avó, da mãe, dos irmãos, que na época ele tinha um irmão de 1 ano e pouco e um outro de 4 anos. E quando você voltou para o Brasil, aí você ficou grávida, só que essa gestação não foi para frente. Isso. E 1 ano depois, você engravidou da Maitê, que está com 3 anos. Isso. Como é que foi o momento do parto, Tami? Você teve alguma complicação? Eu tive parto normal, foi assim bem tranquilo, mas aí quando eu voltei para casa eu comecei a sentir dores. Retornei ao hospital, eles falaram que era normal pela força que eu tinha feito no parto. Só que com o passar dos dias só piorou e aí quando eu voltei para o hospital eu já estava com infecção generalizada já. O que houve?
eles esqueceram o resto de placenta. Aí eu fiquei 8 dias na UTI e eu não tinha melhora. Eles esqueceram a placenta. Um pedaço. Não é possível. Não é possível. Esqueceram Você um ficou pedaço. 8 dias na UTI. 8 dias e eu não tinha melhora. Eu tava tomando um combo de antibióticos a cada 4 horas e durante um dia era para eu ter 50% de melhora, só que eu tinha 5% só na infecção. Aí no 7º dia só que deixaram eu ver ela, porque ela já estava em casa. Aí eles trouxeram ela até a UTI neonatal, como eu não podia sair da UTI, aí eu fui até a UTI neonatal. Foi quando eu vi ela. E aí que eu comecei a melhorar, porque antes disso eu não tinha melhora. E aí você nem amamentou, teve que se distanciar da sua filha. Eu só amamentei os primeiros dias. Nossa. E depois ela já aceitava mais a fórmula do que o peito. E depois de todos esses dias na UTI você acabou melhorando 100%, não teve sequela? Não, eu não tive sequela, mas eu fiquei internada um total de 16 dias. Nossa. Bom, a vida estava indo bem. Sim. E aí vocês foram de férias, passar um fim de semana no Guarujá, que para quem não sabe, litoral norte de São Paulo. E aí vocês estavam de carro uma noite, vocês estavam passeando, tinham ido jantar e vocês foram surpreendidos por assaltantes. Como é que foi esse momento? Então, foi engraçado, a gente comeu... A Maitê estava junto? Não, a Maitê tinha ficado dormindo no apartamento, porque... Como a gente tinha ido pra praia com ela, então a criança geralmente quando brinca na água fica cansada, né? Os tios deles quiseram ficar lá, aí deixamos ela com eles e fomos pra uma feirinha lá, né? Minha sogra, minha mãe, o padrasto dele, irmão, avó. Aí na hora de ir embora, a minha mãe quis ir pro carro da minha sogra, porque a gente ia passar a buscar um amigo meu de São Carlos, que fazia... mais de 10 anos que eu não via. E a gente parou lá na frente do apartamento dele, ficou conversando um pouco. Aí o Luigi falou, vamos sair daqui que tá perigoso. E ligou o carro e já saiu no mesmo minuto, assim. Tava no meio do quarteirão, que chegou na esquina, um cara já entrou na nossa frente. De moto? De carro. A gente até chegou a bater no carro, assim. Aí eu pensei, nossa, bateu o carro. E aí ele começou a abrir o vidro e nisso o cara já veio com a arma na mão. Aí ele falou, nossa, é um assalto. Ele começou a fechar o vidro e aí o cara veio e viu que não ia conseguir, ele atirou. E o Luigi saiu com o carro, só que já tava pra ir assim na rua, reto. E ele bateu num carro que estava estacionado, subiu em cima da calçada e foi andando na calçada. Só que a hora que ele bateu o carro, eu bati o rosto, porque como ele saiu muito rápido, não deu nem tempo de eu colocar o cinto. E aí eu não enxerguei desse olho e eu perdi o dente. Enquanto o carro andava em cima da calçada, eu falava, amor, o que você tá fazendo? Vai devagar para esse carro. E ele não falava nada. E aí, a hora que o carro começou a descer de cima da calçada, tinha um caminhão de frente. E eu comecei a falar pra ele, o caminhão, a gente vai bater, a gente vai bater, a gente vai bater. O caminhão estava estacionado. Eu vi que ele não fazia nada, eu subi em cima do banco, puxei o volante e me joguei pra cima dele. Foi aí que a ponta do carro do meu lado bateu no caminhão e capotou. Aí na hora que capotou tudo, saí do carro, eu fui do outro lado e comecei a chamar o Luigi e não respondia. Mas na minha cabeça ele só tava desmaiado. Tinha algumas pessoas assim, e aí o cara foi lá e falou, ele não tá respirando. Aí eu comecei a falar, é meu marido. E o moço falou assim, acho que eu vi errado. Tentou contornar a situação para ver se eu não entrava em choque, em desespero, alguma coisa assim. Só que nisso eu já tava mandando mensagem, ligando pra minha sogra. Você estava muito machucada, Tami? Bastante. E nisso, então, o cara deu um tiro, fugiu e não levou o carro? Não levou o carro. E aí só tiraram ele, eu já tava na ambulância na hora. Tiraram ele, tiveram que cortar o carro e tudo, mas ele morreu na hora. E nesse momento você entendeu então o que tinha acontecido, você viu o homem da sua vida partir e não dá para imaginar esse sofrimento. Acho que minimamente só agradecer que a sua filha não estava junto, né, no carro nessa hora.
e você também ficou machucada. Você tinha consciência de tudo que estava acontecendo na hora ou você demorou para assimilar que teu marido tinha falecido? Então, na hora ninguém contou pra mim, só esse cara que falou que ele não estava respirando e depois mudou, falou que tinha visto errado, e começou a chegar a polícia começou a me perguntar. Até ali eu estava bem consciente de tudo que estava acontecendo. E aí depois que me colocaram na ambulância, que aí parece que eu não consigo ter as lembranças exatas, sabe? É tudo muito flash. Eu lembro só que eu cheguei no hospital e eu tremia muito. E minha sogra falou que me deram calmante, mas eu não me recordo. E eu sempre perguntava assim pro meu amigo, que falava, Wellington, o Luigi morreu, né? E ficava perguntando repetidamente, ele falava também, eu não sei. E aí vinha a médica, eu perguntava e todo mundo, eu não sei, mas o meu coração já falava que até que eu dormi um pouco lá e depois de algumas horas eu acordei e aí a tia dele veio e me contou. Tami, você acabou ficando com o olho bem machucado. A sua visão foi muito comprometida porque você bateu no vidro, foi isso? Isso, eu bati no painel. Para os lados eu tenho visão dupla, para cima também. Então, se eu viro também muito rápido, esse olho ele demora de focar nas coisas. Então, se eu for fazer alguma coisa, eu tenho que olhar, virar toda a cabeça e devagar. Se eu for muito rápido, fica... Tem tratamento? Tem cura? O médico falou que até 6 meses, porque foi uma lesão no músculo, até 6 meses pode melhorar, depois daquilo não melhora, o que ficar, operar também não vai adiantar, pode até prejudicar mais. Tami, como é que você deu a notícia para Maitê, sua filha? Eu demorei uma semana, uma porque ela não queria chegar perto de mim, porque ela falava que eu estava aterrorizante. Você estava muito machucada? O meu olho ele ficou fechado 1 mês e aqui ficou muito roxo. Tadinha. E daí eu fiquei sem um dente alguns dias. O que você falou pra ela? Que tinha batido de início pra explicar o teu machucado? Eu falei que eu tinha caído. Tá. Aí depois eu falava pra ela que o bicho tinha picado no meu olho, porque como ela tem alergia, o dela fica daquele jeito, inchado. Mas mesmo assim, ela não vinha próximo a mim. E eu conversei com a psicóloga da escola dela, que todo mundo já sabia. E ela me orientou a contar que ele era uma estrelinha agora, porque eu falar, ele morreu, não adiantava, iria pra ela, né? Um dia eu peguei, sentei com ela e falei, agora é só nós duas, o papai agora é estrelinha. Aí ela não queria, parece que ela não queria me escutar, ela ficava me empurrando e falando solta. Ficava olhando para os lados, não querendo prestar atenção no que eu falasse, como se ela não quisesse saber daquilo. Aí eu fiquei tentando explicar para ela e ela saiu correndo e eu fiquei lá, eu chorei. Passado uns 2 dias eu falei para ela de novo que o papai era estrelinha, que se ela quisesse conversar com ele, ela podia olhar para o céu e falar. E eu peguei uma vez ela deitada no chão e chamando por ele. Como é que vocês estão hoje, Tami? Ela conta muita coisa dele. Quando a gente vai no parquinho, ela fala, uma vez eu tava aqui com meu papai e eu caí daqui. Vocês estão fazendo algum acompanhamento psicológico hoje, Tami? Sim, eu faço. Psicológico e psiquiátrico. E ela faz o acompanhamento na escola com a psicóloga toda semana. Bom, depois de um acidente, um trauma, é normal que a pessoa, faz parte que a pessoa fique muito deprimida e traumatizada. Ainda mais com um acidente como esse, uma fatalidade. Você chegou a sofrer de transtorno pós-traumático? Se eu tô passando de carro e vai atravessar alguém na minha frente, tudo volta, por uns 2, 3 segundos já passa tudo na minha cabeça e meu coração começa a disparar e eu já acho que a pessoa vai me assaltar, vai me dar um tiro. Parecia que eu tomava um tiro dormindo assim, então eu dava um pulo da cama. O que você acha que tem te ajudado a levar os dias e a começar a se reerguer? É minha filha. Que se não fosse ela, eu não sei como eu estaria hoje. Eu não sei nem se eu estaria viva. Eu já parei para pensar assim que talvez eu
já teria desistido, assim, porque eu passei dias sem comer. Eu me alimentava porque eu já vi que eu estava passando mal, mas eu na verdade não tinha fome. Queria só ficar dormindo, mas eu olhava ela ali e sempre pensava, ela precisa de mim. Ela já perdeu um pai, agora perdeu uma mãe. E aí eu fui melhorando dia a dia, assim. Todas as vezes que eu penso em desistir, é ela que te mantém forte. Sim. Uma a outra, né? Tami, você passou por muito sofrimento, muita coisa, um trauma, uma fatalidade. Vivenciou, viu, presenciou. Choque. O que você diria que se tornou o significado de amor para você? Amor é você dar a vida pelo outro, sabe? É você fazer o outro feliz. Mesmo quando você já não tem mais força. Eu até comento com os amigos meus que o casamento é você fazer o outro feliz, mas não só o amor de marido e mulher, mas de filho também. Às vezes eu faço coisas que eu não faria, né? Mas eu faço para ver ela feliz. Tami, muito obrigada. Queria te pegar no colo, tirar essa dor. Quero te agradecer muito por ter vindo. Sei que te dá muito amor, te desejar assim um caminho de muita felicidade para você e para sua filha, tá? Obrigada mesmo. Quero te dar meu livro, essa é a minha história com a minha filha. Muito obrigada. Obrigada, Tami, por ter vindo, tá? Obrigada mesmo. Obrigada a você. Se você tem uma história de amor ou maternidade para contar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora, a gente só grava em São Paulo. Então, se você é daqui, deixa o teu telefone no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!